Oi, gente, tudo bem? Nesta semana em Contigo Sim, Félix e Samantha se tornam amantes. Samantha prepara uma armadilha para prejudicar Angela. Mirtes faz uma nova vítima. Saiba disso e mais a partir de agora, no resumo semanal de 30 de setembro a 4 de outubro. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Samantha se reúne com os acionistas do consórcio Vega e pede a votação para tornar improcedente a decisão de seu pai de doar suas ações para Angela, Adela e Josué Vidalgo. Os acionistas que foram subornados por Samantha votam para improceder a decisão de Geraldo, e sendo assim, ela ficará com tudo. Anoitece. Baldomero e Félix colocam seu plano em prática para expulsar os moradores da vila. Leonardo consegue o telefone de Úrsula e entra em contato com ela. Úrsula diz a Leonardo que conhece muito bem a mãe dele e seu passado. Leonardo questiona sobre a carta de Yolanda, mas Úrsula diz que vendeu aquela carta. Léo então pergunta se ela não tem uma cópia ou se poderia lhe dizer o conteúdo e que está disposto a dar dinheiro a ela. Baldomero pega o celular de Angela e manda ela sair logo de casa. Angela é expulsa com muita violência da vila e leva seu filho. Baldomero liga para Félix e diz que já estão expulsando os moradores. Félix diz que isso é muito bom e manda ele fazer o que ele havia mandado. Dário diz a Samantha e aos demais acionistas que aquela assembleia é ilegal e que a advogada do consórcio não está presente. Samantha ameaça demitir Dário naquele instante. Dário diz que não vai se calar e que aquilo tudo é ilegal. Ele diz aos acionistas que o que eles estão fazendo é uma traição com a memória do senhor Geraldo, um homem que os ajudou e ergueram aquele consórcio. Angela conta a Leonardo que foram expulsos da vila e agora todos eles estão na rua. Dário vai atrás de Samantha a sós e a enfrenta. Ele diz que vai levar aquilo para os tribunais se for necessário e que não é possível que ela não seja capaz nem de respeitar a última vontade do pai dela. Samantha diz que não vai permitir que Angela e Adela fiquem com as ações de seu pai. Já na mansão, Samantha comemora que tudo está saindo como ela quer. Félix chega ali no quarto, se deita sobre a cama de Samantha e os dois cães tomam vinho juntos. Félix diz que se eles estão compartilhando a mesma casa, poderiam também compartilhar a cama. Ele passa as mãos pela perna dela e diz que os dois odeiam as mesmas pessoas. Samantha tira sua máscara e Félix aprecia sua cicatriz. Os dois se beijam e se envolvem. Angela fica desesperada ao se dar conta que a maleta de dinheiro e o recibo da fundação ficaram em sua casa. Ela teme que com a confusão tenham levado aqueles documentos e isso poderá lhe causar graves problemas. Álvaro dá instruções para Nestor sobre o dinheiro dele. Angela e os moradores da vila estão ali na frente, sem lugar para ficarem. Angela comenta com Leonardo e Ed que está preocupada, pois dentro de sua casa ficaram documentos importantes. Ed pede que Estrela se infiltre dentro da vila e pede que ela seja muito cuidadosa. Guigo canta muito bem no concurso de música e Luz e Pablo o apoiam. Úrsula procura Mirtes e revela que Leonardo entrou em contato com ela. Mirtes fica chocada e Úrsula diz que ele quer comprar a carta de Yolanda. A Drácula fica mais chocada ainda quando Úrsula diz que tem uma cópia dessa carta e que sabe muito bem o que tem escrito lá. Úrsula chantageia Mirtes pedindo mais dinheiro, caso contrário dirá tudo o que sabe. Mirtes aceita dar mais dinheiro para ela. Angela consegue entrar na vila e percebe que os documentos importantes e o dinheiro da fundação não estão ali. Ela fica desesperada e chora. Leonardo tenta acalmá-la. Samantha conta a Mirtes e Salma que os moradores da vila foram expulsos e estão na ruína. As Cavaleiras do Apocalipse comemoram. Samantha entrega para Salma o celular de Angela que Baldomero pegou. Ela diz às cúmplices que se aliar com Félix foi a melhor coisa que fez. Guigo teme que não ganhe o concurso. O produtor musical avisa que ele passou para a etapa final do concurso. Guigo, Luz e Pablo comemoram. Salma vasculha o celular de Angela e ouve o áudio onde ela diz sobre Álvaro, quando Clarinha aconselhou que ela desabafasse consigo mesma. Úrsula vai à mansão Vega para pegar o dinheiro com Mirtes. Por ordens de Mirtes, Félix saca uma arma e mata Úrsula com um disparo no estômago. Samantha diz a Angela que agora é a nova diretora do Hospital Vega e pergunta como ela passou a noite na rua. Angela pergunta como ela sabe disso.
Samantha debocha dela por sua situação e que ainda roubaram os papéis importantes dela. Angela se dá conta que Samantha está por trás do deslocamento da vila e exige que ela devolva os documentos. Samantha chantageia Angela, que devolve tudo para ela e deixa os moradores retornarem para a vila se ela assinar um documento onde ela renuncia às ações que seu pai lhe deixou. Angela pega o documento, o rasga e joga em Samantha. Samantha diz que ela é uma estúpida e Angela garante que vai lutar. A cara de tamanco diz que Angela poderia ir para a cadeia caso não aparecesse o dinheiro e os documentos. Angela diz que vai enfrentar o que tiver que enfrentar. Samantha diz que se ela for presa, ficará sem Álvaro e Leonardo, e ainda sem ver seu filho crescer. Angela diz a Samantha que ela sempre quis amedrontar as pessoas, que não cedem seu capricho, mas ela não tem medo dela. Salma arquiteta usar o áudio de Angela contra ela. Mirtes e Félix colocam o corpo de Úrsula no porta-malas do carro. Mirtes está tensa sabendo que existe uma cópia da carta de Yolanda e que Úrsula não trouxe com ela. Félix sugere a Mirtes que enterrem o corpo de Úrsula no jardim da mansão Vega. Nestor entrega para Álvaro um celular para ele e para Ângela. Félix começa a dar ordens na casa de Samantha e manda Dalva chamá-lo de senhor. Depois, Dalva diz a Mirtes que Félix está se achando o novo patrão da casa. Álvaro diz a Nestor que vai ser solidário com todos da vila e que o nascimento de seu filho fez ele mudar. Ângela ouve atrás da porta. Álvaro reconhece a Nestor que foi um imbecil e que esse medo da pobreza lhe fez cometer muitas estupidezes e canalices. Ele diz que não se importaria em viver ali e se sentiria satisfeito só de ter Ângela em seus braços. Guigo acaba chamando Pablo de pai pela primeira vez. Pablo fica emocionado. Samantha entrega para Salma o dinheiro que Isaac deu para Ângela. Mirtes quer ficar com os recibos, mas Samantha não permite, dizendo que é ela quem ficará. Samantha diz que Ângela não assinou o documento cedendo as ações de seu pai. Mirtes e Salma sugerem que Samantha não permita que Félix viva na mansão, já que ele é um fugitivo da justiça e ela poderia se meter em problemas. Félix chega ali e o clima fica tenso. Samantha diz a Mirtes e Salma que quem toma as decisões é ela e manda elas saírem dali, pois quer conversar a sós com Félix. Já no quarto, Samantha diz a Félix que é melhor ele deixar sua casa. Eles continuarão com os negócios e o prazer, mas fora de sua casa. Félix ri, diz que não vai sair dali e, além do mais, ela vai precisar dele para sempre. Ele diz que do jeito que ela está, ninguém vai querer um monstro como ela. Samantha tenta dar uma bofetada em Félix, mas ele segura seu braço e diz que não nasceu uma fêmea ainda para levantar a mão para ele. Félix joga Samantha na cama e a maltrata, a ameaçando. Salma devolve para Isaac o dinheiro dele. Ela liga para o hospital e descobre que Leonardo vai demorar para voltar para casa. Salma diz a Isaac que eles poderiam recordar os velhos tempos e se beijam fogosamente. Nancy diz a Ângela que verificou os terrenos em Real do Mar, mas percebeu que não era necessário ela ter ido, pois poderiam ter enviado os documentos por e-mail. Ela diz à amiga que isso foi um plano para tirá-la da cidade e que não pudesse intervir no deslocamento das pessoas da vila. Nancy comenta suas suspeitas de que Mirtes, Samantha e Félix sejam cúmplices. Abel está no táxi e avista Baldomero saindo de um bar. Ele manda o taxista seguir aquele carro. Nancy diz a Ângela que Samantha não tem o poder completo e que ela sabe disso, pois se não fosse assim, ela não teria chantageado-a. Leonardo diz a Samantha que ela não pode demitir Ângela e Dário, pois eles são empregados da fundação e não do hospital. Samantha diz que dá no mesmo e que em seu hospital é ela quem manda em tudo. Léo diz que ela está indo contra a lei. Samantha diz que se eles quiserem podem processá-la à vontade, pois para ela sobra tempo, advogados, dinheiro e assim poderá destruí-los. Leonardo diz que como diretor da fundação fará o que quiser e sua decisão é que Ângela e Dário permaneçam. Ele diz que Álvaro também seguirá sendo atendido no hospital, pois já ficou sabendo que ela quis negar atendimento médico a ele. Samantha diz que se Ângela aparecer no hospital, ela será presa. Leonardo chama Samantha de cínica e diz que ela ficou com o dinheiro e o recibo que foi roubado. Samantha diz em tom de ironia: "Eu?" Leonardo a chama de desgraçada e Samantha debocha. Gente, que mulher detestável. Não consigo nem olhar e escutar a voz dessa praga. Que mulher nojenta, me dá nos nervos.
Ângela se recorda com nostalgia momentos felizes com Leonardo. Leonardo avisa a Ângela que ela está contratada para a fundação e que continuará assim trabalhando no hospital. Os dois se beijam. Ângela comenta com Leonardo que estava ali esperando por ele e acabou vendo a ultrassom de sua filha e que ela parece ser linda. Samantha liga para Félix e dá ordens para que ele faça algo contra Leonardo Santillana. Ela manda o cúmplice não matá-lo, mas sim dar um grande susto nele. Todos da vila estão na rua e as crianças sentem frio. Oscar chega ali e leva cobertas para eles. Um advogado chamado Rogério chega ali para tratar do assunto da adoção de Estrela. O advogado diz que Estrela terá que voltar ao orfanato devido à situação que eles se encontram, deslocados. Ed fica arrasado. Nélida dá remédios para Clara dar a Álvaro para que o cérebro dele seja desinflamado. Ela diz que foi Leonardo quem deu as ordens para que Álvaro continue recebendo seu tratamento e que enfrentou a senhora Vega. Depois, Sebastião diz a Clara que cada vez que a olha, se apaixona mais por ela. Clara fica sem graça, mas Sebastião pergunta se ela sente algo por ele. Clara tenta falar, mas Sebastião a beija. Dário os vê. Félix está saindo da mansão Vega para cumprir a ordem de Samantha com Leonardo. Abel, que seguiu Baldomero, o ameaça com uma pedra e manda ele dar a chave do carro. Félix pega sua arma, mas Abel é mais rápido e joga a pedra na arma dele. Os dois brigam pela arma e Abel consegue pegar. Ele ameaça Baldomero e Félix com a arma e manda eles levantar a mão para o alto. Félix e Abel voltam a brigar pela arma e Abel acaba disparando em Félix. Ângela diz a Leonardo que já vai, pois não quer ter problemas. Leonardo a beija. Salma chega ali, os vê e dá um tapa em Ângela. Ela diz que está cansada daquela mulher e mostra para Leonardo o áudio de Ângela dizendo sobre Álvaro. Leonardo fica abalado ao escutar o áudio. Ângela diz a Léo que aquele áudio está fora de contexto e que tem uma segunda parte. Salma manda ela parar de mentir e que aquela é a voz dela. Ângela percebe que Salma roubou seu celular e que ela e Samantha estão aliadas. Félix desmaia. Baldomero chama Abel de assassino e ele foge. Ângela diz a Salma que ela e Samantha têm tudo sobre a fundação. Salma diz que ela só está dizendo isso para desviar o assunto do áudio. Leonardo confronta a Salma de como ela conseguiu aquele áudio. Salma diz que não sabe como ele se atreve a questioná-la e é ela quem deve explicações a ele. Leonardo diz que isso é algo que vai falar com Ângela, mas assegura que não acredita em nada que venha de Salma. Salma se sente humilhada e Leonardo manda ela sair de sua sala. Quando Salma sai, Leonardo exige explicações de Ângela e ela volta a repetir que existe a segunda parte. Os dois discutem como sempre. Samantha chega ali com segurança e diz a Ângela que ela tem uma atuação muito comovedora. Félix é levado às pressas para o Hospital Vega e um policial está ali, já que ele é fugitivo da justiça. Abel chega em casa muito assustado. Ele conta a Pablo, Nancy e Luz que acha que eliminou Félix e explica como tudo aconteceu. Eles tentam acalmar Abel e ele diz que não tem certeza se acabou com o Félix. Guigo chega ali, abalado, e pergunta se Abel tirou a vida de seu pai. Luz tenta falar com o filho, mas Guigo corre e se tranca no quarto. Abel tenta falar com ele, mas Guigo manda ele deixá-lo sozinho e que ele acabou com seu pai de propósito. Luz pede que Abel deixe Guigo, pois agora ele não vai escutar. Samantha diz a Ângela que se ela não sair agora mesmo do hospital, vai pedir que Mirtes faça uma denúncia contra ela por desfalque na fundação. Leonardo acusa Samantha e sua mãe de terem preparado uma armadilha para Ângela. Samantha diz: enquanto você não provar isso, a sua vadiazinha vai ficar na rua. Samantha manda o segurança tirar Ângela e Leonardo se coloca à frente. Ângela se retira. Luz vai ver Félix no hospital e dá graças a Deus por ele estar vivo, e sendo assim, Abel não carregará com essa culpa. Félix desperta e tenta agarrar Luz pelo pulso. Ele percebe que está algemado e Luz diz que ele irá pagar caro por seus crimes, e sai. Álvaro diz a Ângela que não vai permitir que a Samantha faça mal a ela. Ângelo agradece e diz que essa briga é ela quem tem que brigar. Álvaro garante que vai resolver todas as burrices que fez e que a prejudicaram. Ele também diz que fará o que puder para que ela volte a amá-lo de novo. Ângela então pede uma prova que possa confiar nele. Leonardo chega ali, diz que tem uma ideia e pergunta a Álvaro se o beijo entre ele e Ângela foi real ou roubado. Álvaro confessa diante de Leonardo que roubou o beijo de Ângela.
Ele assume que, desgraçadamente para ele, Angela está apaixonada por Leonardo. Álvaro garante que ainda reconquistará Angela, mas ela deixa claro que jamais vai sentir o mesmo por ele. Depois, Leonardo diz a Angela que precisa saber se realmente existe a segunda parte daquela gravação que Salma lhe mostrou. Angela diz que ele segue sem acreditar nela, mas Leonardo diz que duvida porque a ama. Angela promete que vai mostrar a segunda parte da gravação. Leonardo decide passar a noite com Angela ali em sua casa. No dia seguinte, os dois tomam café da manhã juntos e estão felizes. Léo segura Josué nos braços e Angela está satisfeita por tudo estar esclarecido entre eles. Leonardo diz que enquanto houver confiança entre eles, nada poderá destruí-los como casal. Angela agradece por ele acreditar nela. Ela comenta com Leonardo que não sabe se construirá a clínica em Real do Mar, porque Samantha e Mirtes a odeiam. Leonardo diz que também vai lutar pelo sonho dela e que juntos podem contra qualquer tempestade. Abel quer falar com Guigo, mas recebe desprezo dele. Angela liga para o subsecretário da Saúde e comenta que está sendo acusada de ter cometido uma fraude na fundação. Elias, o subsecretário da Saúde, diz que já está ciente disso e que foi Samantha Vega quem lhe contou, e isso pode prejudicar o apoio para a clínica. Angela jura a Elias que tudo é uma mentira e que fizeram uma armadilha para ela. Elias diz que espera que ela prove sua inocência. Leonardo diz a Mirtes que roubaram os recibos e o dinheiro da fundação e acusa a mãe de estar envolvida nisso. Mirtes diz que Angela está o cegando e que por culpa dela ele tem se afastado dela e das pessoas que o amam. Leonardo ameaça ir para sempre da vida da mãe se não devolver os recibos e o dinheiro. Mirtes diz que ele não pode fazer o que quiser e não sabe nada sobre aquele tema. Nestor liga para Álvaro e conta que existe uma denúncia contra Angela, pois Samantha e Mirtes a acusaram de fraude. Álvaro fica chocado e diz que elas são umas malditas desgraçadas. Nestor diz que pelo que ficou sabendo por seus companheiros é que querem pegar Angela desprevenida para levá-la para a cadeia e que Samantha subornou várias pessoas do Ministério Público. Álvaro diz que não permitirá isso e que podem fazer algo. Angela aconselha Ed e Oscar que se unam, pois Estrelinha precisa de uma família. Ed diz a Oscar que sua prioridade agora é Estrelinha e sabe que ele não está pronto para um compromisso. Sebastião diz a Clara que seu sonho é viver as 24 horas do dia com ela e tenta beijá-la. Ele se declara para ela e Clara aceita ser namorada dele. Os dois se beijam. Nancy diz a Abel que ele tem uma denúncia por ter tentado acabar com Félix. Abel fica tenso. Álvaro vai atrás de Samantha e diz saber que tem uma ordem de prisão contra Angela. Ele manda ela deixar Angela em paz e diz estar disposto a se esquecer do divórcio e voltar com ela. Samantha não aceita a proposta dele e diz que não precisa de um cego inútil ao seu lado. Álvaro suplica que Samantha não faça mal a Angela, mas ela está disposta a tudo para se vingar. Anoitece. Álvaro liga para Angela e inventa que está perdido, porém sabe que está perto da vila. Ele pede ajuda dela e Angela vai atrás dele. Salma começa a viver na mansão Vega e Isaac e ela vão para a cama novamente. Angela encontra Álvaro, mas tudo isso é uma armadilha dele. Angela vê o carro de Nestor e Álvaro pede perdão e diz que é pelo bem dela. Nestor dopa Angela e Álvaro coloca ela dentro do carro. Leonardo chega em casa e se dá conta que Salma foi embora. Mirtes chega ali e diz que a Salma já se foi e que já tem um pai para a filha dela. Leonardo questiona com quem ela foi. Mirtes diz que ela foi com outro homem e que isso vai importar a ele quando ela for embora com sua filha e seu amante. Ela diz que em alguns dias, Salma irá embora para sempre e aquela é sua última oportunidade de reconquistar sua família. Leonardo acredita que a mãe está mentindo para ele. Salma diz a Isaac que está disposta a cumprir sua ameaça com Leonardo. Isaac diz que então irá com ela e Salma fica feliz. Ele diz que se preocupa com o que a sogra dela irá opinar, mas Salma diz que isso não é a vida dela. Mirtes faz questão de tentar magoar Leonardo, dizendo que a filha dele irá crescer longe dele. Leonardo diz que ela fez a mesma coisa ocultando quem era seu verdadeiro pai. Ele diz que a mãe é uma chantagista e manipuladora de sempre e que vai defender seu amor com Angela. Álvaro sequestrou Angela com a ajuda de Nestor e levam ela até uma casa abandonada. Ed liga para Angela, mas ela não atende, e ele então deixa um áudio no WhatsApp para ela.
Álvaro manda Nestor enviar uma mensagem para Ed, como se fosse Ângela, dizendo que saiu com Álvaro e que eles precisavam conversar sobre o passado deles. Na mensagem, Ângela supostamente diz a Ed que ainda ama Álvaro, mas que não quer magoar Leonardo. Álvaro ainda instrui Nestor para dizer a Ed que Ângela ficará um tempo com Álvaro e o deixa encarregado de cuidar de Josué e que não diga nada a Leonardo. Leonardo vê a ultrassom de sua filha e se atormenta pelas palavras de Mirtes, dizendo que a filha dele cresceria chamando o outro de pai. Ângela começa a acordar e Álvaro manda Nestor dopá-la novamente. Ele também manda o advogado tirar o chip do celular de Ângela para que não rastreie. Álvaro diz a Nestor que Ângela jamais irá perdoá-lo por aquilo. Nestor aconselha o amigo que explique a razão para Ângela. Alguns policiais vão à vila e dizem a Clara e Ed que estão procurando Ângela Gutierrez Vidal pela fraude cometida na fundação. Ângela acorda e pergunta a Álvaro o que aconteceu, e ela está tonta. Álvaro diz a Ângela que ele e Nestor trouxeram ela ali, pois ela estava sob risco de ser presa. Ele explica que tem uma ordem de prisão contra ela. Ângela quer seu celular para falar com Nancy, mas Álvaro não permite. Ele diz que se ela ligar para qualquer pessoa, poderiam rastrear o celular e que sabe que Samantha é capaz de tudo para chegar nas últimas consequências. Ângela diz que quer estar com seu filho. Diz a Álvaro que o odeia por tê-los separados. Samantha é notificada que Ângela não está na vila e fica furiosa. Ela conta a Mirtes e Salma que parece que Ângela fugiu, mas não levou o filho, e isso é estranho. Guigo diz a Abel que já entendeu que foi um acidente ele ter atirado em seu pai. Ele diz que sabe como seu pai é e então decide perdoar Abel. Abel fica feliz e os dois se abraçam. Clara conta a Dário e Leonardo que seu pai não aparece. Dário fica sabendo que Sebastião e Clara estão namorando. Ele deseja que eles sejam felizes e que para ele o importante é Clara ser feliz. Os dois se abraçam. Leonardo pergunta a Ed se ele sabe algo sobre o desaparecimento de Ângela e Álvaro. Ed oculta de Leonardo a suposta mensagem que recebeu de Ângela e conta que ela saiu pela noite para ir atrás de Álvaro, que estava perdido. Ele conta ao médico que a polícia está atrás de Ângela, pois Samantha a denunciou por fraude. Guigo visita Félix no quarto do hospital. Félix quer fazer o filho se sentir mal e diz que ele e a mãe dele o traíram. Guigo diz ao pai que ele deve entender que fez muito mal e deve mudar. Ele diz que agora só sente medo dele e Félix debocha. Félix diz a Guigo que ele é uma menininha por sempre chorar, o chama de inválido nojento e manda sair dali. O vizinho traidor diz ao advogado do conselho tutelar que aquela vila não é um bom local para crianças viverem. Sebastião revela a Clara que eles passaram no concurso para estudar arte na Espanha. Clara fica muito feliz. Nancy diz a Samantha que ela sabe que Ângela não roubou o dinheiro da fundação e que aquilo parece ser uma emboscada. Ela reclama que ela tenha denunciado Ângela e jura que isso não ficará assim. Leonardo tenta se comunicar com Ângela, mas não é atendido. O inspetor Garcia vai à casa de Pablo e Abel com uma ordem de prisão para Abel por ter disparado em Félix. Pablo recebe o inspetor e Abel ouve atrás da porta. Pablo protege o primo e inventa que ele foi embora dali. Nancy entrega para Samantha a ordem do juiz que revogou a decisão do conselho, na qual destituíam Dário como diretor. Samantha fica furiosa e Nancy diz que se ela desacatar a ordem do juiz, poderá pagar isso na cadeia. Dário tira a onda da cara de Tamanco e diz: "Por isso, minha querida Sammy, eu peço que você saia da minha sala. Eu tenho um hospital para dirigir e muitas ações que corrigir."